Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E nós estamos na série aí 2024, série de profecias para 2024. E o nosso episódio de hoje é Profecia de 2024, um ano de portas abertas. Então, pensa que maravilhoso podcast você vai estar prestes a escutar agora. Então, nós vamos falar sobre as profecias de todos os profetas internacionais que têm falado sobre o ano de 2024, principalmente Valnice conseguiu compilar isso, tem um grande movimento que reúne grandes profetas e tiveram mais de 50 apóstolos que falaram em seguida, né? E aí nós vamos falar muito sobre isso, desse ano de portas abertas. Portas estão descritas 180 vezes na Bíblia, então mostra a importância de que realmente qual é a importância que a porta tem? Porta fala de transição, de entrada. Então, eu já vou começar perguntando. O ano de 2024, ele fala sobre portas abertas. Então, o que significa isso, portas abertas? É um ano de oportunidades? O que significa esse ano? Temos que voltar um pouquinho na linguagem profética. A Bíblia foi escrita em hebraico e a língua hebraica, ela é bem diferente da o alfabeto, e especialmente o hebraico, ele é cheio de significados proféticos. As letras são números, os números são letras e são representados por imagens. Então, cada letra do alfabeto, que contém 22 letras, tem uma imagem. Então, representa, e é o número. Aleph, primeira letra do alfabeto, então é o número 1. Bet, de onde vem alfabeto? Alfa, o alfa e o ômega, a última letra do alfabeto, então é o número 22, são números. Então, são números. E sempre por figuras. Então, a letra e o número são iguais. Então, nós estamos no ano 2024. 4, em hebraico, é a letra Dalet, é a quarta letra, é a letra de número 4. Dalet. E Dalet significa porta. Tanto a imagem, porque como todas as línguas foram se desenvolvendo, mas o hebraico mais antigo era realmente como a porta de uma tenda. Se você entrar no meu YouTube, Valnice Milhomens, sobretudo no próximo domingo, onde eu vou dar continuidade à mensagem do novo ano, onde você vai ver as imagens, e mesmo na do domingo, que foi a virada do ano, você vai ver 3 representações do número 4. Uma é como se você tivesse aqui um quadrado com as pontinhas ali, uma tenda. Depois veio com mais um triângulo, mas ainda a porta de uma tenda. E hoje, no hebraico moderno, é uma coisa mais delineada, mais bonitinha, né? Porque tem a imprensa, tem tudo, mas ainda dá o sentido da entrada de uma tenda. 4. Agora, profeticamente, fazemos uma leitura do significado profético, como fazem os eruditos hebreus. E, como você gosta muito dos aspectos proféticos e pegou aqui, eu acho que nesse primeiro eu quero dar uma base para o que vem depois, para que você possa entender um pouco, porque 2020, nós entramos na era da palavra, porque no ano hebraico, cada letra tem um significado. 5.700
1984. 80 é a letra Pei, significa boca, palavra. Então, geralmente, a palavra profética, ela vem para uma estação, não quer dizer necessariamente ano, 365 dias do nosso calendário, ou no calendário hebraico, que é lunar. Mas é importante, ainda ontem eu estava à noite refletindo sobre isso, porque ainda estou trabalhando na mensagem que vai dar continuidade, e foi muito claro dentro do meu espírito, porque, embora eu ouça os profetas em relação à conferência que você falou, que é sempre Cindy Jacobs que convoca esta cimeira, eram cerca de 100 e lá vai profetas, tá? De 50 nações. 50 nações. São profetas muito sazonados, e cada um falando um pouco, 15 minutos e tudo. Mas eu quero chamar a atenção aqui, porque quando você fala de portas, eu tenho que linkar a década. Esta é a década de Pei, a década da boca, que no nosso calendário, 2000, também zero, né? 2020, 20. A visão 2020. Tem um chamado, eu vou interromper um minuto, que muita gente tem falado comigo no Instagram, no YouTube, tem pedido para a gente falar sobre maldições. E quando você falou isso de boca, no espírito sempre fala, então talvez alguém realmente precise ouvir isso, né? Você sempre fala isso e a gente vai falar muito disso no último episódio, que é sobre foco. Mas você é uma pessoa extremamente criteriosa com a boca, e principalmente quando a gente está na década de Pei. Muito cuidado, porque muitas vezes vocês perguntam para nós, fala um pouco sobre um episódio sobre maldição. Às vezes vocês falam, maldição hereditária, mas cuidado principalmente com as maldições que você cria na sua vida e dos seus familiares. E isso você pode estar criando com a boca, né? Agora veja, 2020, 80 Pei, boca, porque geralmente o ano hebraico começa na festa das trombetas, no nosso calendário, cerca de fim de setembro, outubro. Ok. Agora, veja o que diz segundo de Crônicas 20:20. Segundo de Crônicas 20:20, e que foi uma palavra que eu trouxe. Acho que se entrar lá no YouTube, vai encontrar a palavra de 2020 e a palavra profética. Ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Confiai nos profetas de Yahvé e sereis bem-sucedidos. Profeta é o que fala, é a boca. Então, nós entramos em toda uma década, a década da boca, e começamos a profetizar. 2020, vamos usar a boca, só vamos falar bênçãos, não vamos falar maldição, porque palavras criam, palavras são semente. O que a palavra fala, você vai produzir, é como se você plantasse, assim como você pega um caroço de arroz e planta, você pode ter um arroz alto. Toda a palavra que você plantar, se você planta medo, é o que você vai colher. Se você planta derrota, é o que você vai colher. Se você, não importa, a palavra é uma semente, funciona como uma semente. Quando eu confesso, eu libero, algo está sendo criado. Mas se eu entrei na década de Pei, da boca profética, eu tenho que entender que a nossa boca é profética, e a palavra profética saída da nossa boca marca o nosso destino, o destino da nossa família, o destino da nossa nação. Mas veja o que aconteceu. Guerra. O que aconteceu em 2021? Vamos ver aqui, todo mundo recordar? Covid. Pandemia. O que foi? Fecha a boca. O que foi isso, gente? Um ataque. Tapa a boca profética. Fecha a boca profética. E é nisso que eu estava refletindo ontem, enquanto dava continuidade à preparação das mensagens, que eu não sei quantas serão. Verdade. Primeiro foi doença, 2 anos aí de pandemia, agora é guerra. Então, viemos nesse período que boca, porque aqui é onde eu quero chegar, para entrar no que você falou agora, 2024. Então, nós viemos de um período em que tínhamos que fechar a boca. Deus queria nos levar a novas dimensões. Mas
todo mundo de máscara, boca fechada, fica em casa. E aí vencemos este período. E chegamos o ano passado, de abalos. Tudo que é abalável será abalável para que o reino inabalável permaneça. Então viemos de lutas várias. Eu até falei na mensagem. Que lutas! Eu até falei na mensagem do Vando que nós, como nação, por exemplo, eu preguei no dia 31, no dia 8 a gente foi assombrado pelas centenas de pessoas inocentes jogadas na cadeia. Intercessores jogados na cadeia, pessoas idosas que estavam na frente do quartel. Quer dizer, todo mundo foi misturado com terroristas, com tudo. Quer dizer, nós já começamos com abalos e terminamos o ano com abalos de guerra. Abalos ao longo do ano na Ucrânia, abalos. Mas agora o que acontece ao entrarmos na década da porta? Entra aqui um período profético. Porta, 4, Dalet significa porta, e profeticamente, e é isso que todos que entendem a linguagem profética do alfabeto hebraico, todos vão dizer a mesma coisa. Todos aqueles que estão dentro realmente da luz, da revelação, de que Deus fala através do calendário, que Deus fala através das festas, todos vão dizer porque 4, Dalet é porta. E quando você olha portas abertas, o Espírito começa a trazer o quê? Portas. Mas aí vamos, em Apocalipse 3:8 diz, Jesus diz para a igreja: pus diante de ti uma porta aberta. Então essa é a nossa palavra profética para este ano. Há uma porta aberta que Deus está. Mas, sobretudo, e aqui está o significado que eu quero trazer, que vai ser o nosso decreto do ano, que é Apocalipse 4:1. João, na visão do Apocalipse, nos capítulos 1, 2 e 3, primeiro ele tem a visão de Jesus glorificado, depois ele recebe mensagem de Jesus para 7 igrejas da Ásia, e depois diz, ouviu uma voz, como aquela que primeiro falava comigo, dizendo, sobe para quê? Eu vi uma porta aberta, Este é o tempo em que os portais dos céus estão sendo abertos para nós, para entrarmos pelas portas que ficaram fechadas no passado. Na realidade, a porta se abre para quê? Para algo que estava fechado. Eu cheguei à porta. Quando eu falo de porta que se abre para mim, é porque eu venho de uma experiência de uma porta que estava fechada. E aí onde vários profetas tiveram visão de porta enferrujada, de porta fechada, pouco diferente, mas tudo a mesma mensagem. Qualquer oportunidade da nossa vida é uma porta. Em qualquer área da nossa vida é uma porta. Mas Deus, profeticamente, então, nós estamos aqui já no começo do ano para profetizar portas abertas na sua vida, na nossa vida. Falei demais, mas eu precisava dar um pano de fundo para entender porque essa linguagem de portas no ano 4, 2024. Portas, então, portas falam de novas oportunidades, de Deus chamando você para realmente um novo nível. E tem muitas oportunidades para todos aí, todos os dias. Existem várias portas abertas. E além das portas que são abertas, existem portas que precisam ser fechadas. Então, para a gente alcançar um novo nível em tudo na vida, no seu trabalho, né, no seu relacionamento, precisa fechar, né? A gente, para ir para a 4ª série, precisa concluir a 3ª. Tudo na vida é assim. Então, tem portas que vão ser abertas e tem portas que precisam ser fechadas. Então, eu queria perguntar primeiro as portas, em relação às portas abertas, como saber se a porta é para você ou não é para você, se ela está de acordo com o seu propósito, com a sua missão, com a missão que Deus tem para você, ou saber que não, que apenas um caminho paralelo é uma distração. Como identificar? Se você quiser se aprofundar neste assunto, nessa resposta, minha live última do ano, que foi o sábado passado, eu falo exatamente isso, como discernir o propósito, porque Deus nos fala, primeiro, por paixões.
Deus coloca dentro de nós paixões. Onde está a sua paixão? Ele nos dá talentos. Ele nos dá pesos da nossa vida, algo que começa a borbulhar dentro de mim. Eu tenho que prestar atenção a esses borbulhares, por não encontrar outra expressão mais adequada, né? Por essas agitações. O nosso coração, porque é o seguinte, Deus não trabalha conosco com a nossa lógica, nem com a nossa cabeça. Não é aí, é com o nosso espírito. Então, a forma de Deus se comunicar conosco não é como eu comunico com você. Eu costumo dizer, não se sabe o que o calado quer. Então, para eu saber o que você quer, a gente tem que conversar. Tem que fazer pergunta, tem que conversar. A menos que a gente conheça tanto como os nossos pais, pelo menos a minha mãe era assim, bastava um olhar. Porque você já sabe que aquele olhar está falando alguma coisa. Mas Deus se move pelo nosso espírito humano. Nosso espírito humano é o nosso verdadeiro ser. E quem nasceu de novo tem um espírito humano recriado, habitado pelo Espírito Santo. Então Deus vem através de quê? Impressões, paixões, e todos, independente se nasceu de novo ou não, todo mundo nasce com dons, talentos e coisas que dentro do seu coração lhe dão prazer quando você pensa. Você conta, por exemplo, a sua experiência de que criança quase esteve à morte, então já que depois você quer curar todo mundo, é uma coisa que está ali como infância. Eu quero curar, vou pegar a maletinha do meu pai, O que Deus coloca? O que? Uma paixão. Está mostrando o quê? O propósito. Então, a porta, você vai reconhecer. Qual é a porta aberta? Se Deus coloca um peso para você, como você é médico, qual é a porta aberta? A porta aberta é o colégio. A porta aberta é o vestibular, é a universidade. Então, você tem que correr atrás da porta. É uma porta que Deus vai abrir, de finanças para poder fazer a faculdade, etc, etc. Então, impressões. Hoje Deus começa a dar um peso a você pelos pobres. Não, eu preciso servir os pobres. Então você precisa ver que portas, porque Deus vai abrir uma porta. Você está preocupado com o quê? Estou preocupado com as crianças de rua. São pesos e sempre você vai saber, porque as coisas que Deus está abrindo para você, Ele começa a trazer, às vezes, pensamentos espontâneos. Você vem, pensa naquilo, sente-se bem, sente-se feliz. Você começa a imaginar. Eu me vejo, quando eu estava no seminário, África. Quando eu vi a foto de um africano, o coração batia mais forte, né? Então, é assim que você vai discernir. Cada um vai saber, vai ter a convicção. Ninguém tem que dizer. Você vai saber. Muito bom, já é uma chave maravilhosa. E se você quer saber mais, na live que você fala sobre propósito, né? Tá lá no YouTube, no canal do YouTube, e você pode ouvir. A live toda é rápida e passa tão rápido, é muito interessante que você possa ouvir. Bom, e aí nós vamos perguntar as portas fechadas. Então, tem portas que vão ser abertas, que são para novas oportunidades, e ao mesmo tempo que você tem portas abertas, existem portas que devem ser fechadas. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, existem portas que precisam ser fechadas, ambientes que precisam ser deixados de frequentar, relacionamentos, trabalho. Então, sempre para a gente... Deus trabalha com estações, com ciclos, como você fala, e tem ciclos, né, de pessoas, de trabalho, de ambientes, e tem portas que precisam ser fechadas para que a gente realmente possa alcançar esse novo nível. Então, como saber as portas que eu devo fechar? Quais são as portas? Como saber quais são as portas que eu devo fechar? É o mesmo princípio do trabalhar de Deus com impressões. Vamos dizer que você tem um tipo de relacionamento, ou tem um relacionamento com alguém, ou pessoas que estão mesmo no seu trabalho, no seu ministério, faz parte da sua equipe, mas você não sabe por quê, mas começa a haver uma insatisfação. Aquilo já... E você
vai... E às vezes entra a alma, o sentimento, lá no fundo, você sonda o seu coração, você acha que eu tenho que fechar essa porta. Mas a sua cabeça que fica analisando o que é que vão dizer, o que é que vai acontecer, aí você protela e tem dificuldade. É aí que você tem que ter a coragem de chegar diante de Deus e colocar a coisa, Senhor, o que está acontecendo? Torna claro o teu caminho, porque o que é de Deus vai se transformando em convicção. As portas que devem ser fechadas, elas vão começar a nos incomodar. Não é fácil às vezes, mas você tem que tomar uma decisão, porque aí circunstâncias, Deus cria circunstâncias. Já que aqui é o lugar onde eu conto histórias pessoais, né? Eu servi a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira em Moçambique por 13 anos. Mas, como eu fui a única missionária a permanecer no campo, e era tão difícil, era o comunismo, não tinha médicos, não tinha enfermeiros, porque tudo foi nacionalizado, não podia ter nada privado, nem medicina, nem ensino, nem nada. E como não tinha médicos, iam médicos da Bulgária e tal. Então, pegava aqui as pessoas que tinham 6ª série, por exemplo, davam um curso de 3 meses, esses eram os enfermeiros. E para ir a um hospital, as pessoas tinham que ficar numa fila imensa e tinha que passar por quem fazia a triagem desses enfermeiros formados de qualquer jeito, com a 6ª série, para mandar para os médicos. Aí o que fazia? Dava a mesma receita para todo mundo. Polivitamina, porque estava todo mundo. Resoquina, porque malária. Sulfato ferroso. Para todo mundo. E aí eu entrei em crise por quê? Você leva as pessoas... Quanta gente eu levei para o hospital para morrer na mesma semana? Jovens, 18 anos, crianças. Morrendo. Eu fui para o campo com 23 anos. Estou lá há 13 anos. Não tinha nenhum missionário no campo. Foi todo mundo embora quando se tornou o governo comunista, depois da independência. E eu disse, meu Deus, onde é que está o Deus da Bíblia? Eu me sinto impotente, em crise. Mas a minha denominação não crê como eu creio hoje. Nem eu fui formada, eu passei 6 anos num seminário interno. Treinei a minha cabeça, mas não o espírito. Ali eu aprendi que Deus só fala pela Bíblia. Enfim, agora onde é que está o Deus de Atos? E aí, onde você entra num conflito espiritual, Deus está trabalhando com você para conhecê-lo noutra dimensão. E realmente eu busco a Deus e passo por uma experiência do batismo no Espírito Santo. O fogo de Deus, eu entrei em crise, tranquei-me, não como, não bebo. Foi porque eu tinha lido o livro de Atos 19 vezes, todo o Novo Testamento 12 vezes. Onde é que está esse Deus? 82, no ano que você nasceu, viu? Ou eu fui o ano da minha luta. Você nascendo no mundo e eu já na luta para conhecer o Deus da Bíblia, o Deus do miraculoso. Mas eu me sentia propriedade da junta. Eu era pioneira dos batistas brasileiros em África. Eu me sentia proprietária. Eu era propriedade da junta. Estou ali sozinha em Moçambique. Aí eu tenho aquela experiência toda, mas a experiência que eu tenho era contrária à teologia. E o que fazer? O país eu adotei como meu. Deus queria me levar ao que eu estou fazendo hoje, mas eu tinha que fechar a porta. Tinha que fechar a porta para a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Eu me lembro que eu vinha pela última vez ao Brasil como missionária e eu disse ao meu chefe, não estou fazendo planos para os próximos anos. Aí cheguei e contei toda a minha experiência, o que aconteceu. Tive uma experiência com o Espírito Santo e não tem caminho de volta. Aí ele me pergunta, você crê que o batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão? Eu disse, creio.
E para dizer isso, naquele tempo, não sei como é hoje, para um batista era assinar sua sentença. Porque se diz que você é batizado do Espírito Santo no momento da conversão. Isso eu criei, isso eu preguei, mas isso eu descobri que não. Eu tive uma experiência tremenda com o Espírito Santo. A Bíblia se tornou um livro aberto para mim. Então, nessa hora, foi a sentença. Mas aí aquela coisa, não saia, meu nome em sociedades de moças, na história, enfim, aquele conflito. E agora, Senhor? E agora? Aí eu volto. E debaixo daquela pressão, ou não saia da junta, seu nome e tal. Enfim, vá para outro país, não fale o que você crê. Meu Deus do céu, que conflito. Aí eu vou à Suazilândia e fico caminhando numa matazinha antes de ir para Moçambique, em jejum. E Deus fala comigo: renuncia à junta. Renuncia à junta, renuncia o país. Eu até disse: ai Deus, por favor, uma coisa de cada vez. Porque a minha alma estava ligada. Gente, eu me converti numa cidadezinha, só tinha uma igreja batista, que me mandaram para lá. Eu fui formada no semi-batista, eu fui a pioneira dos batistas. Como é que eu vou renunciar à junta? Eu me sinto propriedade da junta. O país, meu Deus, Moçambique, por favor, uma coisa de cada vez. Mas eu tenho uma aliança com Deus, que eu vou sempre obedecer sem questionar. Eu passei 1 mês tentando escrever a carta de renúncia. Eu tinha que fechar a porta. Mas eu não sabia o que é que Deus tinha. Mandou renunciar, e agora? Não faço ideia, mas eu sei que Deus tem sempre a razão. Passei 1 mês chorando, porque eu começava, naquele tempo não tinha internet, começava a datilografar, para poder escrever a carta de renúncia. Fechar a porta. Sim, às vezes tem portas que vão custar. Eu sabia dentro de mim, do meu espírito, não tinha como eu continuar como missionária da junta com as novas experiências, com as novas convicções teológicas. Não tinha como. Não era aceito. Eu não tinha. Eu havia lutado anos. Eu havia tido luta, eu não podia voltar atrás. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo radical, marcante e permanente. Não tinha como voltar. Eu tinha que pagar o preço da nova experiência. Deus tinha uma porta. Não foi fácil, porque depois eu tinha que voltar para o Brasil, eu não queria. Mas não queria por quê? Aí a história de personalidades restauradas. Olha, eu já tenho 76 anos, daqui a pouco faço 77, cheguei no seminário com 17, você imagina quanta experiência aqui e quanta tritura. Mas isso eu quero dizer para você de experiência própria. Tem portas que vamos discernir rapidinho o que temos que fechar. Até relacionamentos. Deus tem pessoas, relacionamentos na nossa vida para certas épocas. Elas têm que passar para que as novas possam vir. Você vai começar a se inquietar. Só o meu único conselho é: não escute a sua cabeça, escute o seu coração, custa o que custar, com lágrima, com choro, esperneando, mas fecha a porta, porque a porta que Deus tem é infinitamente maior. E você depois vai dizer: mas que bobo que eu fui, que tolo, chorei de graça, porque Deus tinha o melhor para mim. É muito interessante isso, e é aquela história, isso me faz lembrar aquela história da vaquinha, né? Eu acho que é como Deus trabalha com a gente, que é aquela história que tinha uma família que vivia do sustento de uma vaquinha, e tirava leite da vaquinha, né? Fazia tudo por conta da vaquinha, e sustentava essa família na floresta. Um dia um sábio passou para lá com o seu ajudante e conheceu essa família, foi para tomar água e tal. Bom, saíram dali e encontraram a vaquinha próxima a um precipício. E aí o sábio falou com o ajudante: empurra a vaquinha para baixo do precipício. E aí o ajudante ficou revoltado com o sábio, falou: não, eu não posso fazer isso, imagina, essa vaquinha é o sustento todo daquela família, eu vou colocar aquela família num verdadeiro desespero, como eu vou fazer?
empurra a vaquinha. Então, foi lá e empurrou a vaquinha para o precipício. Anos mais tarde, eles passaram próximo. Antes era um casebre, né? Uma casa muito simples, um casebre, viviam com muita dificuldade, só com as coisas que realmente o leite que a vaquinha produzia, etc. Passaram anos mais tarde, o sábio e o ajudante tinham uma casa imponente, toda bonita, cheia de coisas lá. O homem, a mulher e os filhos nem lembravam aqueles camponeses que eles tinham visto anos atrás. E aí eles perguntaram: nossa, mas eu passei por aqui anos atrás e tinha um casal e umas crianças. Você sabe para onde eles foram? Somos nós, né? Somos nós. Mas quão diferentes estavam, né? Realmente estavam em outro nível, tinham crescido tanto, a família tinha crescido tanto e prosperado tanto. Eles perguntaram: mas o que foi que aconteceu? Nós tínhamos uma vaquinha, nós ficávamos ali na nossa zona de conforto, só com o leite da vaquinha. E a vaquinha, ela amanheceu morta num precipício. Aquilo foi a grande mudança na nossa vida. Então, a partir daquele momento, a esposa começou a costurar, o marido foi para a cidade trabalhar. Então, começaram a procurar várias novas formas de trabalho para desenvolver e várias portas foram abertas e isso levou para a família para outro nível de prosperidade. Então, talvez Deus queira fazer isso na sua vida nesse ano, né? Abrir várias portas, mas para isso você precisa fechar as portas que estão te deixando naquela zona de conforto, não é isso? Então, se você gostou desse episódio, vê alguém que precisa ouvir isso para sair da zona de conforto, para receber realmente um ano de portas abertas, um ano de 2024 de portas abertas, compartilhe esse episódio. Não esquece de também curtir o canal e seguir no Instagram, @doutora Joana Costa, @Valnice Milhomens, lá no Instagram também, tem o canal do YouTube. Então, não esquece de curtir e compartilhar esse episódio e assistir o próximo episódio dessa série, porque está impressionante. Então, até o próximo episódio.